capítulo de hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Eu estava aqui mexendo no Evangelho quando eu fui preparar, eu achei um resuminho feito da minha mãe há muitos anos, de alguma palestra que ela foi assistir, então ela falou assim, o orador citou 3 tipos de caridade. Aí ela falou assim, que a caridade esmola, caridade compreensão e caridade consolo. Esmola, depois consolo, depois compreensão. Eu achei interessante para a gente começar a falar sobre isso aqui. Lembrando disso, não sei quem é o orador, porque só tem a anotação que ela coisa assim, o orador citou, mas não sei quem é o orador. Não importa, o que importa é o que ele citou. É interessante que quando se fala de caridade, caridade é uma coisa muito ampla, né? Caridade, muita gente pensa a caridade como sendo uma coisa de mão única. Eu faço caridade para você. Ali ou aqui é uma casa de caridade. Então tem pessoas que fazem caridade e pessoas que recebem a caridade. Isso é um pouco minimizar demais o que é caridade. Caridade é uma coisa de mão dupla, não de mão única. Vai e vem. Quem faz caridade também recebe caridade, é uma troca. E existem etapas mesmo. Talvez seriam no nível de sensibilidade. Então, no primeiro momento, você pega e dá uma esmola. Esmola no sentido amplo, não só do dinheiro, do pão, de uma coisa, mas aquela coisa mais material, de você pegar e dar alguma coisa para alguém, né? Numa etapa um pouco mais avançada, você consegue consolar a pessoa. Então, a pessoa precisa de alguma coisa, você pode até dar ou não uma coisa material, mas você consola, você dá um apoio. E numa etapa mais avançada, a compreensão, que aí está no nível daquela coisa da empatia, né? Não simpatia, eu gostei de você, empatia, eu sinto com você, por você. Então, a compreensão seria uma etapa mais avançada mesmo, onde a gente compreende o problema do outro, compreende a situação do outro, se coloca na posição do outro. Aí entra a questão da solidariedade. E isso é amor. A caridade, na realidade, ela é uma operacionalização, uma concretização do sentimento de amor. Por isso, fora da caridade não há salvação. É muito categórica essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. Não é assim, a caridade é importante para a salvação. O capítulo não fala assim, a caridade é a salvação, a importância da caridade para a salvação. Não, fora da caridade não há salvação. Um capítulo específico do Evangelho sobre isso. E o Evangelho é uma das obras que coloca a base moral da doutrina de maneira mais clara. O que a gente faz, né? Considerando o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia com uma aplicação moral, e o Evangelho tem muito, né? Fundamentalmente, a questão da moral. Então, o caminho para a salvação é a caridade. Agora, também vamos entender o que para nós é salvação, para nós espíritas. Que é um pouco diferente do que outras pessoas pensam. Para nós, salvação é você se salvar de você mesmo. A gente se salvar das nossas mazelas, da nossa ignorância. Eu não vou salvar ninguém. Ninguém vai me salvar. Jesus não é o Salvador, no sentido de que ele me salva. Jesus eu posso considerar como Salvador, no sentido de que ele trouxe informações, trouxe experiências, trouxe vivências, trouxe exemplos, se colocou à disposição para dar um modelo para a gente, para que a gente pudesse salvar. Ele não salva. Quem salva somos nós, seguindo o caminho dele, seguindo as orientações dele, tentando fazer aquilo que ele fazia, que ele nos orientou, aí nós vamos nos salvar. Ah, eu creio em Jesus, eu estou salvo. Eu acho que não é por aí não. Não é só isso, é muito pouco. Eu creio. Tá, então se você crê mesmo em Jesus, crê de verdade. Tá, então passa uma etapa mais para frente. Começa a praticar o que ele falou. Aí sim, aí legal. Agora a gente ficar só acreditando, fé sem obras é uma coisa morta, tá? Isso está no Evangelho. E é bem isso, né? Se a gente ficar só crendo e não fazendo, não resolve muita coisa. Claro que é um caminho, né? É um começo da jornada. Mas se a gente não aplicar... E a caridade é uma coisa de aplicação, de vivência. Aí é interessante essa história da esmola, do consolo, da compreensão. Você se colocar na posição do outro. Se sensibilizar com o problema do outro. Esse capítulo tem uma série de textos muito interessantes.
primeiro ele fala sobre o que a pessoa tem que fazer para entrar na posse da vida eterna. E aí, num contexto de Jesus conversando com pessoas sobre o que fazer para entrar na posse da vida eterna, alguém perguntou: e o que eu tenho que fazer para entrar na posse da vida eterna? Aí Jesus fala assim: você vai e ajuda o seu próximo. O que está escrito na lei? Aí o próprio fariseu fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa história de resumir os 10 mandamentos nesses dois, essa coisa já vem mais antiga. Jesus retomou isso, mas já vem lá do Velho Testamento. Em outros momentos já foi colocado isso. E o próprio fariseu cita isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou assim: então faz isso. Você já sabe a resposta, né? Apresentada após a vida dela, faz isso. Aí o cara foi, né? Mas, e daí? Quem é o meu próximo? Né? Sempre tem aquelas coisas, né? A gente se imagina naquela época, né? Jesus falava umas coisas super simples, a gente ficava com aquela cara de pois é, de paisagem, não estou entendendo. Aí Jesus explicava de novo, né? Porque a gente tem dificuldade em entender aquilo que é simples. Até hoje. Se a gente não tivesse dificuldade de entender o que é simples, nós estaríamos muito melhor. A gente de fato teria entendido quando Jesus falou assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Até hoje a gente fala que é difícil fazer o que Jesus falou, não é? A gente repete direto esse mantra. É sempre assim: é tão difícil, a gente tem que fazer, mas é difícil, eu tenho que ser bom, mas é difícil. Mas para de falar que é difícil, porque tanto que você fala, que você acredita nisso. Porque quando a gente fala, os ouvidos da gente estão mais próximos da nossa boca, né? Quanto mais eu repito alguma coisa, mais eu acredito aquilo. Se eu parar de falar que é difícil, começar a achar que não deve ser tão difícil, porque se Jesus falou que o fardo era leve e o jugo suave, eu acredito que ele sabia o que falava. Vocês não acreditam também? Vocês não acham que Jesus sabia o que dizia? Ou a gente acha que Jesus falava bobagens? Alguém acha que Jesus falava bobagem? Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo sabe que Jesus falava coisas sábias. Simples e sábias. Sábias e simples ao mesmo tempo. E ele disse que era fácil. Porque é muito mais fácil amar do que odiar. É muito mais fácil perdoar do que ficar guardando mágoa. Só que a gente fica sempre falando: mas é muito difícil perdoar. Tanto a gente fala que a gente acaba acreditando nisso e não vai mudar nunca. E aí Jesus falou assim: então vai e ajuda o teu próximo. Aí vira o fariseu: mas e quem é meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano, que é uma historinha que a maioria de vocês já deve ter visto várias vezes. Para quem não lembra da parábola do bom samaritano, é aquela que via um cara viajando de um lugar, ele ia de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado. Antes de falar mais, só para lembrar e prestar atenção quando a gente for lembrar da historinha, a atualidade de todo o Evangelho é extremamente clara. Tudo que está escrito aqui, esse livro parece que foi escrito, o Kardec organizou isso há mais de 150 anos, trazendo textos de Jesus que vêm de histórias acontecidas há 2000. E tudo que é colocado aqui, as explicações dos Espíritos, as mensagens, os comentários de Kardec, são de uma atualidade única. Parece que foi escrito o mês passado. A parábola do bom samaritano é uma que é extremamente atual. Se você pegar, mudar algumas palavras e contar essa história, todo mundo vai achar que eu estou criando essa história hoje. Então, voltando para lembrar da história. Está o cara lá viajando de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Já começa a atualidade nisso, né? Foi assaltado no meio da estrada. A gente tem variedades de assalto na estrada, dentro de casa, no avião, em qualquer lugar você pode ser assaltado. Então o cara foi assaltado. Aí roubaram tudo e deixaram o cara todo estrupiado lá no chão. Vinha lá um fariseu, um sacerdote, olhou e passou de largo. Vinha um levita, que era um tipo de um sacerdote também, de um nível inferior, como se fosse o padre e o sacristão, né? Vinha o levita, olhou, passou de largo. Jesus, muito sábio, ele colocava nas historinhas situações para a gente se identificar e aprender. Essa é uma dos sinais da sabedoria gigante de Jesus. História super simples. A gente escuta a historinha e se identifica com o personagem. Aí o fariseu é ruim, o sacerdote é mau, porque não cuidou. O levita também é ruim. Quem vai parar e vai cuidar? O samaritano. Que naquela época, samaritano era uma pessoa meio vista de mau gasto, né? Mau jeito. Samaritano era meio herege, eram uns caras meio... Coisa que hoje a gente não tem, né? Ninguém aqui tem preconceito com ninguém, né?
Ninguém tem preconceito com nenhuma região do Brasil, ninguém tem preconceito com nenhum outro país da América do Sul, ninguém tem preconceito com nada, né? Todos se amam a todos indistintamente, não é verdade? Vem o imigrante para cá, vem o refugiado, todo mundo recebe de braços abertos, e a gente acha, irmão venezuelano, venha morar na minha casa. Não é assim que funciona? Então, extremamente atual. O samaritano também era um cara mal visto naquela época. Quem que cuida do assaltado? O samaritano. E aí Jesus conta, ele cuida do cara, trata dele, leva o cara para uma estalagem, põe o cara na estalagem, paga a estalagem e fala para o estalajadeiro, ó, toma conta, na volta eu passo aqui e pago se você tiver gasto mais alguma grana. Jesus só não contou se ele depois voltou na história, né? Mas a gente entende que Jesus contou uma história e nessa história o personagem legal é o samaritano. E aí ele pergunta para o fariseu, quem é o próximo? O samaritano. Então o próprio fariseu teve que reconhecer que o legal, o bonzinho, o mocinho da história era o samaritano. E aí Jesus falou assim, então faz isso e faze tu mesmo. Se você fizer isso, você estará de posse da vida eterna. Por quê? Você vai estar se solidarizando com as pessoas. E isto aqui que eu estava falando para vocês da atualidade é muito claro e muito atual. Até hoje, a gente está cansado de ver situações de pessoas que a gente vai ajudar e muitas vezes a gente não ajuda por uma série de razões que a gente vai dar. Ah, não ajudo porque eu tenho medo disso, porque eu acho que é bobagem, o cara vai roubar, ele vai beber. Ou seja, cada um faz o que acha que tem que fazer, cada um tem as suas decisões de foro íntimo para ajudar ou não, este, aquele ou outro. Não estou falando só ajudar aquela pessoa que passa na rua e que a gente encontra eventualmente, que é uma possibilidade também de ajuda, mas não é a única. Em todos os sentidos. Quantas vezes que a gente pode ajudar alguém e a gente não ajuda porque tem uma série de receios. Às vezes até uma pessoa próxima e querida, que está numa situação difícil, você não convida a pessoa, por exemplo, vamos citar um exemplo bobo, a pessoa está numa situação difícil, você não convida para ele ficar na sua casa uns dias com medo que ele não vai sair nunca mais de lá. Né? Eu convidei, não sai mais daqui. E aí você deixa de poder colaborar com a pessoa no momento que ele está precisando. E várias situações se apresentam para nós no dia a dia e a gente conta uma série de histórias para nós. Buscamos uma série de desculpas para não ajudar o próximo. E a gente larga pessoas em outros lugares, né? Quantas histórias a gente tem que a gente conhece quando a gente não é o protagonista, de pegar alguém querido e coloca numa casinha de repouso para repousar. Casa de repouso as pessoas não repousam. Elas ficam largadas. E elas repousam porque elas não têm o que fazer. Elas estão abandonadas. Então o abandonado só repousa. Porque não tem o que fazer. E muitas vezes numa casa de repouso ele só está com 90% das pessoas, todas, um pior que o outro. Né? O mais espertinho consegue olhar a televisão e entender o que está acontecendo. A maioria nem está vendo o que está aparecendo lá. Está em outra dimensão. E aquele melhorzinho que está lúcido ainda, não tem com quem interagir, não tem com quem conversar. E aí essa pessoa vai melhorar? Não, ele vai repousar, porque você está na casa de repouso. Ele vai repousar até se apagar e se acabar e desencarnar. Tem situações que você tem que fazer isso. Eu conheço muitos casos de pessoas que tiveram que colocar um ente querido numa casa de repouso. Não é esse o problema. Às vezes você não tem condição de ficar com ele na sua casa. Então você põe numa casa apropriada. Não tem profissionais que vão cuidar e o custo, às vezes, é menor que você cuidar na sua casa. Só que existe um detalhe que a gente esquece. Você põe ele lá e nunca mais vai. Vai no Dia das Mães, ou no Dia dos Pais, no Natal, no aniversário e alguns outros dias. Quando você não tem nada para fazer mais interessante. Quando você põe alguém no lugar desse, é para você visitar sempre. Para ir sempre lá. Ah, mas eu vou lá e ele não lembra de mim. Mas você lembra dele, né? Não é? Ele não precisa lembrar de mim. Ah, eu vou lá ver minha tia, minha avó, meu pai, mas ela não fala comigo, não interage comigo. Mas você interage com ela. Você, mas só posso ficar um pouquinho, mas fique um pouquinho. Já ajuda. Existe vibração, existe sentimento, existe amor. E a pessoa sente, qualquer pessoa sente. Por mais desligada desse planeta que a pessoa esteja, por mais avançado o grau de demência, de Alzheimer, etc., a pessoa sente.
E ele vai sentir. Então é isso, caridade é isso. Cuidar das pessoas que estão próximas da gente, e aquele que se coloca como próximo, porque essa parábola do bom samaritano é o próximo naquele momento. Naquele momento, o samaritano viu aquele cara já colocado na história como o seu próximo. Então é essa questão, a gente exercitar essas duas situações, cuidar daquele próximo que está próximo da gente mesmo, na medida do possível, fazer o que for possível. Repito, na medida do possível, fazer o que for possível. Para cada um, o possível é uma coisa. Para cada um de nós temos um limite do possível. Então vamos fazer dentro do que é o possível. Vamos ter lucidez para perceber o máximo do meu possível. Fazer o possível por aquela pessoa. E aqueles que se apresentam para nós no dia a dia. De repente uma pessoa que você nem conhece muito, mas você encontra com ela, aquela pessoa vai te conversar com um negócio, e você pergunta como é que ela está, ela responde. Ela conta tudo. E você não queria saber. Você perguntou por educação, né? Como é que você está? Você já quer a resposta assim, tudo bem, mas a pessoa não está bem. E ela te fala. E ela te conta tudo. E você não está com tempo. E ela começa a contar tudo em detalhes. Com tonalidades de cor. E você com pressa. Você perguntou por educação. E aí, naquele momento, é o próximo mais próximo. Dá atenção para aquela pessoa. De repente, você está querendo contar alguma coisa, conversar com alguém. Então, conversa com ele. Custa. Ah, mas eu vou atrasar um pouco. Atrasa. A gente atrasa por tanta coisa na vida. A gente atrasa para tanto compromisso importante. Será que é um compromisso tão transcendental, importante? Então, tá. Então, olha, eu não posso. Mas você promete que você vai voltar a encontrar aquela pessoa outro dia e vai querer ouvir. E vai perguntar para ela, me conta o que você estava contando que você não conseguiu contar. Porque pode acontecer, né? De repente você está num compromisso sério, aí você vai sair daqui e fala, mas o cara falou lá que eu tenho que dar atenção, né? E aí você perde um compromisso seríssimo. Não, aí também não é isso. Mas volta para dar atenção para a pessoa depois. A gente não faz isso. Então a gente vai embora e nem lembra mais. Né? Então, coisas pequenas. E são as coisas pequenas que a gente exemplifica e exercita essa prática da caridade. Aí do maior mandamento. As caridades segundo São Paulo, é lindíssimo esse texto. Paulo de Tarso fala sobre a caridade. Aquela música do, acho que é Legião Urbana, né? Monte Castelo, que ele fala, se eu falasse a língua dos homens, não tiver amor, nada seria. Ele junta trechos do Shakespeare, junta trechos de Paulo de Tarso e fala sobre o amor. Até você pode traduzir amor por caridade. Caridade é sinônimo de amor. Que ele fala, se eu falar a língua dos homens, dos anjos, mas não tiver amor, eu nada serei. Aqui, se não tiver caridade, é como o sino que tine, não emite som nenhum, não tem sentido. É bem essa ideia. A caridade faz pulsar o coração da gente e a gente entra em comunhão com o outro. Parece que é uma coisa de irradiação, né? Eu irradio um pouco, você irradia, a gente comunga de uma ideia, de alguma situação. Então a caridade é o que nos faz exercitar uma situação de angelitude, no sentido simbólico, né? E isso faz com que a gente veja o outro como irmão. E aí, para completar, tem aqui, fora da igreja não há salvação, que é um texto interessante que Kardec coloca, porque, lógico, tem um contexto naquela época para deixar claro como existia uma preponderância de um grupo religioso naquela época, como sempre vai existir em alguma época algum grupo preponderante. E o Kardec queria deixar claro que a verdade absoluta não estava com a igreja. A verdade absoluta está com Deus, com Jesus e os entendimentos que se tem disso. E não é só numa igreja, numa religião. Nós, muitas vezes, acabamos copiando esse modelo de maneira equivocada. A gente também acha que fora do centro espírita não há salvação. Salvação existe em qualquer lugar onde a pessoa esteja bem intencionada para fazer o bem e ser solidária ao próximo. E nos dias de hoje, que a gente está com ideias tão polarizadas, né, por conta de uma série de coisas, as pessoas começam a falar, você tem que tomar cuidado o que você acha sobre algumas coisas, né? Ainda mais agora que a gente está em época de eleição. Toma cuidado com o que você fala, porque às vezes você fala um negócio, e eu comento um negócio, mas o que eu falo é justamente o contrário do que ela acha. E aí eu falo uma coisa, ela me responde de um jeito e nós vamos brigar. E a coisa mais comum do mundo é as pessoas brigarem por coisas e por pessoas, que bobear, aquelas pessoas que a gente está brigando, se encontram por aí, fazem um monte de acordo político, um monte de acerto. A gente já viu um monte de vezes isso, né? Quantas vezes nós vimos isso na história? Pessoas que não se davam, de repente, estão tudo de bem.
por um interesse. Não porque estão negociando para o bem do povo, estão negociando para o bem do seu próprio povo particular, do seu povo, do seu grupo. E a gente se sensibiliza e toma partido. Então vamos tomar cuidado, vamos discutir ideias. Mas eu não vou ficar com ódio de você porque você pensa diferente de mim. Se você pensa muito diferente, vou pensar, bom, o que ele está falando? Procede. Ou não procede. Continuo achando que a tua opinião não é válida, eu prefiro a minha. Tudo bem, mas eu não vou brigar com você. Nós estamos discutindo ideias. Então, fora do meu partido existe salvação. Não é só no meu partido. Não é no meu time. Não é no meu grupo. Não é no meu centro espírita. Porque também tem isso, às vezes, em grupos. Dentro de um grupo religioso. Num centro espírita, um centro achar, mas o meu centro é melhor que o seu, a gente faz um negócio melhor que o seu. Não tem nada disso. E a gente entra nessa. Então o meu centro é o melhor, o meu partido é o melhor, o meu candidato é o melhor, o meu é melhor, o meu cachorro é melhor que o seu, o meu passarinho canta mais bonito que o seu passarinho. Vamos começar a entender que existe um monte de coisa no planeta e tudo é criação de Deus. Algumas pessoas às vezes estão equivocadas sobre alguns pontos de vista. E a gente pode tentar esclarecer essas pessoas, mas sem odiar de pronto, porque a pessoa pensa diferente. Porque a salvação está em a gente compreender o outro, aceitar o outro como o outro é. Isso não implica que você tenha que mudar de opinião. A gente pode continuar pensando como a gente pensa. Quando você entra numa discussão, não necessariamente eu mudo de opinião. Mas se eu fizer uma discussão, uma conversa bem legal sobre algum assunto qualquer, eu não saio igual do que você, nem você sai igual. Eu saio com algumas ideias a mais e você com outras ideias a mais. E podemos até continuar pensando como pensávamos antes. Mas existem outras possibilidades de resoluções de problemas. É que nem um problema matemático, que é uma ciência exata. Você resolve um problema de um jeito, outra pessoa resolve de um outro jeito e chega ao mesmo resultado. E os dois resultados estão corretos. Então, se isso acontece em uma ciência exata, o que não pode acontecer nas relações entre os seres humanos, né? Então é isso, vamos pensar, porque caridade é um negócio bem legal. Quanto mais a gente puder aplicar e fazer caridade, eu acho que vai ser mais interessante para nós e para as pessoas que convivem conosco, né? Que Jesus abençoe e que a gente esteja em paz, paz ativa. Vamos agora mais tranquilos, levar nosso pensamento a Deus para podermos ajudar na criação de um ambiente agradável, para que o nosso companheiro plano espiritual possa vir até nós e trazer o seu recado. Que assim seja. Boa noite. Sempre com muita alegria que chegamos nesta casa, sempre envolvida pelas bênçãos do nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes, esse amigo fraterno que de fraternidade, bondade, de amor ao próximo, ele conhece muito, ele divide muito, ele nos orienta, ele nos encaminha, é o nosso modelo, é o nosso benfeitor, é aquele que conseguiu desmanchar as nossas mazelas, conseguiu fazer com que todos nós, aos poucos, vamos nos libertando dos preconceitos, das nossas, daquela parte mais raivosa que guardamos, assim, às vezes com tanta profundidade, mas que uma simples palavra, um olhar dele, já faz com que reflitamos na nossa atitude, faz com que nós consigamos assim modificar padrões vibratórios, consigamos também modificar sentimentos que nós às vezes temos assim tanta confusão mental que passa às vezes despercebido um olhar carinhoso de um amigo,
até mesmo de um benfeitor. Como foi dito agora há pouco, uma pessoa, às vezes, tão necessitada de olhar, de uma palavra, precisando desabafar, né? Essa é a troca da caridade. Às vezes está com o coração tão cheio, às vezes de mágoas, de um sofrimento, né? De dificuldades que ela gostaria de compreender, mas está tão envolvida nos seus problemas da vida, que é natural a todos nós. Se a gente parar, ouvir um pouco, já vai sair um pouco daquela situação de conflito. Isso faz muito bem para nós, né? Faz um bem, na verdade, um bem danado para nós, quando conseguimos aliviar um pouco o coração de alguém, o semblante de alguém. Às vezes olhamos aquela tristeza profunda, né? Aquele olhar fundo, e nós vamos com jeitinho, um sorriso, um abraço, um afago na cabeça, um abraço, e nós vamos irradiando aquele amor que Jesus já nos ensinou, que é essa tal caridade, né? A caridade despretensiosa, e vamos conseguindo envolver com esses fluidos do amor, que são salutares, envolve, ameniza a dor. Muitos aqui também têm aquele fluido de cura, né? Que basta um olhar para todos darem risada, sorrirem. Esse é um fluido salutar. Esse é um bem já adquirido e todos se sentem bem. Isso é caridade também, né? E assim nós vamos modificando esse mundo, esse planeta, o universo, e todo mundo vai se contagiando. Porque fora da caridade, Jesus disse, não há salvação. Por que ele falou isso? Será, né, que fora da caridade não há salvação? Porque se a gente ficar duelando na rivalidade, querendo sempre ter a razão, não, mundo feio, não vai ser aquela guerra, conflitos, aquelas farpas de ódio. Para quê? Isso tudo faz tão mal, isso agoniza, né? O planeta agoniza, a gente fica agoniado, agonizado, triste, todos enfermos. E que nós queremos é que brilhe a nossa luz, que Jesus também falou, que brilhe a nossa luz. Mas para brilhar a nossa luz, a gente vai ter que praticar essa caridade que ele falou, né? E essa caridade começa conosco mesmo. Aí eu tenho um irmão querido que eu gosto muito dele, às vezes as suas ideias não batem com as minhas. Então o que acontece? Eu sou uma pessoa intolerante, né? Eu tenho um pouco de egoísmo, tenho um pouco de orgulho, porque o que eu falo é lei, o que eu falo é isso e acabou, e ponto. Então eu tenho que praticar a caridade comigo. Como que eu vou fazer? Eu vou refletir, vou ler um pouco mais, né, para adquirir essa tal tolerância que é tão importante para nós. E com isso, quando ele vir falar de novo daquela pesquisa, daquela situação, daquele ponto de vista, eu já vou estar um pouco mais tolerante. Então é a caridade simultânea, para mim e para ele. E isso é uma coisa que nós vamos ter que praticar, né? E praticar no dia a dia, até nós nos despojarmos desse orgulho, dessa vaidade, né? Desses sentimentos ainda que nós vamos deixando os nossos espíritos pesados, né? Eles ficam chumbados no chão, né? Não tem a leveza, não tem a alegria, não tem o bom humor, não tem a esperança, não tem a caridade, fica pesado, né? Ao contrário, você tem alegria, tem felicidade, tem tolerância, tem bons pensamentos, adquire a compaixão, então você vai ficando leve, vai ficando amistoso, fica simpático, vai angariando mais amigos, a alegria chega com mais facilidade, as pessoas também começam a procurar mais, né?
e aqueles também que já são mais assim fechadinhos, mais difíceis assim no convívio, eles vão se aproximando, porque essa energia é boa, né? E ela acaba quebrando a energia negativa, porque o bem sempre prevalece. Então a gente praticando, acreditando, confiando em nós mesmos, né? Confiando na ajuda que temos sempre dos benfeitores, os nossos anjos da guarda, né? Nós vamos conseguindo isso, né? O mentor que sempre está conosco, as boas orações, né? As boas leituras, tudo isso vai ajudando, né? E o contato, né? O contato com a doutrina, ela exemplifica, né? Faz com que nós vamos compreendendo com mais facilidade, e isso nos agrada bastante, nos deixa bastante leves, emocionalmente mais saudáveis, né? Então esse contato que nós temos aqui sempre no Evangelho é para isso, para que nós vamos receber os ensinamentos da doutrina, colocando em prática, refletindo e aprendendo a nos amar, amarmos uns aos outros, né? É isso. Essa é o que eu pude absorver hoje, né? E transformar assim para vocês um bate-papo bacana, que essa casa sempre propicia, né? Esse encontro fraterno e agradável, as boas conversações. Que Deus abençoe a todos aqui, abençoe os lares de vocês, as situações, os sentimentos e a boa vontade de cada um. E até uma próxima oportunidade. Boa noite.